Olá! Mercado Ético hoje conversa com a vereadora Mara Gabrilli, que é vereadora pelo PSDB, é psicóloga, é publicitária e faz um trabalho maravilhoso voltado à inclusão de pessoas portadoras de deficiência. Mara, eu queria começar fazendo celebração. A gente tem algumas coisas em comum e você tem vitórias impressionantes. A gente tem em comum o fato de termos uma formação no mundo das comunicações. Você é psicóloga, eu estou sempre precisando de uma outra coisa que nos une. E eu acho que nenhuma de nós duas acredita em deficiência. Eu acredito muito em abundância. E você é uma verdadeira prova da abundância no planeta Terra. A gente acredita que sustentabilidade é a migração do eixo da cultura do déficit para a cultura da abundância, para a celebração daquilo que de luminoso nós podemos fazer, juntos sempre. Então eu queria começar celebrando. Primeiro, eu sei que você já está já nos finalmentes do Prêmio Cláudia. E esse teu trabalho no mundo da inclusão social do deficiente, quer dizer, você tem N projetos, não é uma coisa, são muitas iniciativas bem-sucedidas, implementadas neste universo. Pode ser que quando esse programa esteja no ar, o Prêmio Cláudia já tenha ido para os seus últimos momentos. Mas o importante não é se você vai ser a vencedora ou não. Quer dizer, você está indicada como a mulher mais importante do Brasil na questão a qual você se dedica. E a gente precisa celebrar isso. Agora, mais ainda do que isso, Mara, eu quero celebrar a tua vitória dentro dos conceitos do voto consciente. Eu não sei se vocês sabem, e espero que vocês participem disso, porque afinal nós precisamos ser eleitores conscientes cada vez mais. É isso que decide a história de um país democrático. A Mara Gabrilli, ela, dentro do processo do voto consciente, você ficou, acho que é o segundo com a cotação mais alta disparado, né, Mara? Quer dizer... Eu fiquei em segundo lugar e no item coerência que eu fiquei em primeiro lugar. Item coerência. Quer dizer, o que você propôs, quer dizer, a tua plataforma, ela é vigorosamente executada. Exatamente. Diante de tudo isso, eu quero te perguntar, o que é deficiência? Deficiência, acho que é a falta de oportunidade e de ferramentas que a cidade tem. Porque quando você consegue oferecer para as pessoas instrumentos, situações em que elas consigam exercer cidadania, a deficiência das pessoas some. Então, na verdade, eu acho que assim, muitas vezes a gente fala de preconceito, mas eu acredito que não seja isso, é uma falta de hábito, falta de cultura em conviver com essas pessoas e principalmente a falta de planejar espaços, planejar produtos, planejar serviços, planejar soluções que incluam essas pessoas. O nosso país tem 10% de pessoas que portam algum tipo de deficiência dentro dos parâmetros da chamada deficiência, né, Mara? Isso assim, se a gente for ver pelo censo, isso chega a 15%. Chega a 15%? 14,5%. Agora, quem que é deficiente, Mara? Quem tem, de repente, dentro do seu composto, do seu corpo físico, uma dificuldade a superar, um desafio extra, né? Eu prefiro pensar assim, um desafio extra. Ou quem não está conseguindo enxergar o potencial impressionante que juntos, com desafios extras ou não extras, nós podemos atingir os desafios que nós temos para realizar. Então, a gente tem por definição mesmo
uma definição de pessoa com deficiência. Isso. Que, inclusive, é o termo que atualmente é usado tanto no Brasil quanto pela Convenção da ONU, que o Brasil participou e está assinando essa convenção. A gente usa esse termo pessoa com deficiência, que inclui deficiência física, intelectual, visual e auditiva. E, na verdade, você vai entender a deficiência tecnicamente de acordo com a funcionalidade de cada uma dessas pessoas, né? O que ela eventualmente perdeu de funcionalidade que possa caracterizá-la como uma pessoa com deficiência. Agora, o que você mencionou, eu acho que, assim, pensando na palavra deficiência, você tem toda a razão, porque, assim, muitas vezes a deficiência de alguém que não consegue enxergar a diversidade humana como algo positivo e imprescindível para o exercício do dia a dia, isso sim acho que é uma deficiência de concepção de mundo de alguém que não consegue ver. A gente não consegue ver aquilo que a gente não sabe, não é, Mara? É o que você colocou, quer dizer, não existe preconceito. O que existe, na verdade, é uma falta de conhecimento nosso da realidade humana, daquilo que é eficiência, daquilo que pode ser eficiência e, acima de tudo, uma deficiência da consciência. Quer dizer, nós precisamos expandir a consciência, né? Não, e é sempre assim, eu sou muito compreensiva com quem ainda não tem esse conhecimento. Porque a gente, infelizmente, olha, só na cidade de São Paulo, a gente pode considerar uns 3 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência ou têm mobilidade reduzida. Ou seja, uma dificuldade de ir e vir. Então, assim, é um número muito grande. E, tendo em vista esse número grande de pessoas que mal conseguem sair de casa e acabam não exercendo a cidadania junto com todos os outros, então, assim, a gente entende a falta de convívio, a falta de conhecimento. Agora, por outro lado, eu sou mais intolerante assim com as pessoas que não querem quebrar essa falta de entendimento. Eu acho que assim, a gente tem que ir atrás de informação, a gente tem que perceber o mundo em volta, que ele não foi feito só de gente igualzinho a gente, né? Tem gente com outras habilidades, com outras potencialidades e com outras dificuldades também. Com certeza. Você sabe que esse fim de semana eu tive o prazer de conviver um pouco com o Ken O'Donnell, que é esse grande líder da organização Brahma Kumaris para a América Latina e também um super conceituado consultor de governos, de empresas e assim por diante. E o Ken mostrou um vídeo que me deixou assim fascinada, de uma PhD de Harvard que teve um AVC e durante todo o processo desse AVC, na verdade, o lado do cérebro que foi afetado foi o lado esquerdo, que é o que justamente rege todo o nosso processo racional, organizacional, né? E essa grande PhD, que agora o nome me foge, mas não é esse que é o assunto importante, ela, no primeiro momento, quer dizer, em que ela teve aquilo, ao invés de entrar em tragédia, ela teve uma sensação fabulosa de euforia, porque ela parou de julgar. E mais do que isso, ela percebeu que ela não tinha mais divisão entre o seu corpo físico e todo o ambiente. Então, ela disse que encostava a mão assim na parede e ela sentia que ela e a parede eram a mesma coisa. Eram um só. Quer dizer, isso hoje a física vem provando nos últimos anos de maneira muito clara, né? Quer dizer... eu acho que assim, a gente tem uma das nossas formas de sentir é a propriocepção, que é onde a gente tem a consciência de onde termina o nosso corpo no espaço. E a falta de propriocepção, muitas vezes, pode provocar isso. Essa mistura, né? Porque você não sente onde você acaba. Então, a parede, a partir do momento que você a toca, pode ser uma continuação sua. Pode ser e talvez seja. Afinal de contas, o que a física descobriu nos últimos anos é que todos somos uma mega consciência, uma mega vibração. A gente volta já já.
Mercado Ético hoje conversando com a vereadora Mara Gabrilli, que acredito que sem dúvida se reelege esse ano pelo PSDB. Se depender de mim, já foi. Estou declarando isso em público. Uau! Porque a Mara é uma grande guerreira. E o mundo precisa de guerreiros assim, destemidos, como você que, tendo tido um acidente de carro 14 anos atrás, tendo ficado vários meses no hospital, entre eles 2 meses sem poder respirar naturalmente, eu acho que só quem viveu pode saber, com essa figura lindíssima, faz o que faz, escreve livro, é a vereadora que tirou primeiro lugar nos critérios do voto consciente, entre coerência da plataforma com a coerência da atuação. E agora no intervalo me contando que no momento em que você percebeu, após o acidente, que você teve clareza do tamanho, como você diz, do tamanho da encrenca, não é? Porque você perdeu o movimento todo do corpo e durante 2 meses, inclusive, da própria respiração. Quando você percebeu, em nenhum momento você teve depressão. Por isso que eu digo que você é uma verdadeira guerreira. Você aproveitou esta situação desafiadora para entender tudo o que você tinha para oferecer para o mundo e tudo o que você podia fazer de novo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente em que momento você se sentiu mais forte na sua vida, mais poderosa? A partir do momento que eu comecei, que eu voltei a respirar sozinha. Eu me senti extremamente empoderada. Porque assim, às vezes a gente não pensa e não tem noção do que é ter que pensar para respirar. Ter que pensar na inspiração e na expiração, e isso não sendo uma coisa automática do seu organismo. Claro. E para mim não era, e por não respirar eu também não falava. Então, assim, eu tive 2 ganhos incríveis, que foi a liberdade de ir e vir, por não ter mais que ficar presa a uma tomada, né? Eu perdi aquela vulnerabilidade que eu tinha por, né, ter essa questão de não conseguir fazer sozinha e precisar de equipamento para isso, e eu voltei a falar. Então, isso eu acho que assim, foi um presente tão grande, esse resgate, e que, num princípio, sim, eu comecei a pensar tudo que eu poderia fazer para eu melhorar, para eu conseguir melhorar. E aí, acho que foi nesse momento que, assim, não deu tempo de ficar deprimida, de ficar triste. A vida não tem não, né? Eu não sou, eu não posso, eu não consigo. A vida tem, para cada não, tem 10.000 sims. Então, sempre né? Se você disser assim, eu não vou caminhar sozinha. Você não está dizendo isso, você diz assim, agora eu vou caminhar através de novos mecanismos, não é assim? É um outro né? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou me comprometer com certas coisas, que vai dar muito trabalho. Sustentabilidade, por exemplo, não é, Mara? As pessoas falam assim, não, mas você tem que mudar o estilo de vida, você tem que começar a reciclar, você tem que pensar em consumir menos, você tem que ter mais consciência a cada gesto, você tem que reaprender. Nós, como humanidade, Mara, nós estamos, neste momento, tendo que aprender a respirar de novo, porque nós levamos o planeta, pela nossa ignorância, a um estado de sufocamento. Então, como é que agora respiraremos todos? É através de ou é, porque nós não queremos morrer sufocados, não é verdade? Não, e tem que aprender a ser, porque às vezes não adianta você vislumbrar o e não perceber que você tem etapas a seguir e tem normas para fazer. E eu acho que, assim, que a gente tem que ter a humildade de todo dia querer entender e querer aprender mais alguma coisa. Aí sim, acho que a gente vai conseguir, né, a sustentabilidade. Eu vejo assim, né, até pensando, por exemplo, nos acessos, que é uma coisa fácil de visualizar. Então, você pega muita gente que poderia ter pensado nesse público, né, que é um público consumidor. Claro. É um público que quer consumir. É um público que a cada dia
está mais engajado no mercado de trabalho. Então, ele é um consumidor potencial, sim. E por que não deixá-lo entrar no seu negócio, na sua loja, no seu restaurante, né? E é a falta de pensar, e depois pode até pensar, mas tem jeito certo de fazer. Exatamente. E hoje, né, Mara, quer dizer, a gente percebe que o caminho do próprio setor produtivo, quer dizer, seja o mundo da indústria, dos serviços, dos bens, seja bens de consumo, bens mais impalpáveis, né, como a própria área de serviço, isso está caminhando cada vez mais para aquilo que 5 anos atrás se chamou de valor agregado e que hoje é o valor legítimo de um bem ou de um serviço, que já não depende mais da coisa física. Quer dizer, o próprio esgotamento de recursos nos leva cada vez mais a um consumo consciente, ou seja, nós vamos reduzir a intensidade do consumo. Temos que fazer isso, né? Espero que já estejamos fazendo isso. Agora, como é que eu vou ter um setor produtivo se isso vai ser reduzido? Eu tenho que ampliar a minha capacidade de ser útil, né? Então, se eu produzo este aparador aqui, eu preciso produzir mais do que esse aparador. Eu preciso oferecer serviços que vêm junto com esse aparador. Nesse cenário, o que a gente chama de pessoas com deficiência, evidentemente, passa a ser de uma valia incrível. Puxa, Cristina, você está falando de uma questão que, assim, existe um conceito, eu não sei se você já ouviu, que é o conceito do desenho universal. E o desenho universal, em alguns países, é um conceito bastante divulgado, disseminado, como, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos. Tem até centro de desenho universal num shopping center em Tóquio. E o desenho universal é um desenho que contempla a diversidade humana. E isso, assim, para o urbanismo, para design de interior, para produtos, para utensílios domésticos, para tudo. Você pode ter um controle remoto de TV feita no desenho universal. E o que ele tem diferente? Ele pode ter um fácil manuseio por um idoso, por uma criança, por um tetraplégico que tem pouco movimento de braço, por uma pessoa que tem baixa visão, por um cego. Enfim, é um produto ou é um espaço ou é um utensílio doméstico que foi concebido para todo mundo. Para todos. Então, assim, você otimiza o seu investimento, porque você está fazendo um produto que é para todos, né? Muito bom. Mara, a gente volta já já. Mara Gabrilli, vereadora de São Paulo, pelo PSDB, contando para nós como é que a gente faz eficiência. A Mara lançou o livro Manual de Convivência, que é justamente para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Esse livro da Mara mostra... Principalmente para as outras pessoas. Para as outras, né? Para poderem entender como é que a gente lida, né? Você pega, por exemplo, a dona Dorina Novil, né? Que faz esse trabalho lindíssimo da Fundação Dorina Novil, né? Para o cego. A dona Dorina, ela explica como você deve conviver com alguém que tem uma deficiência visual. É tão simples conviver. Né? O Borges dizia, né, Mara? Ele dizia assim, eu estou cego, mas não estou mergulhado nas sombras. Você sabe que, primeiro que esse manual, ele foi chancelado por todas as entidades, assim, que trabalharam na produção dos textos junto comigo e que tem lá o logo de cada uma, inclusive da Dorina. E eu não sei se você já ouviu falar da Helen Keller. Nossa, que, puxa vida, muito. Uma pessoa que nasceu em pouco tempo se tornou surda e cega, mas que era inteligentíssima, escreveu livro, conseguiu fazer doutorado, foi presidente de entidade. E ela conheceu a dona Dorina nos Estados Unidos, que a dona Dorina fez faculdade lá.
E aí ela fez uma frase. Ela virou e falou assim: onde existir Dorina, não existirá escuridão. Que coisa linda. E assim, e a Dorina é uma pessoa que... eu só de ficar do lado dela, ela me emociona. Ela é maravilhosa. Porque recentemente... ela enxerga além, muito claro, além. Ela o que tem uma é visão? Né? É. Se você perguntar, por exemplo, para alguém que pratica meditação, né? Eu pratico meditação Raja Yoga, por exemplo, há vários anos, com a Brahma Kumaris. A visão verdadeira, ela não é meramente uma ferramenta física. Quer dizer, quando você desenvolve visão, né? Hoje o que é ser criativo? Ser criativo hoje é enxergar o que ninguém está enxergando. Portanto, não vai mais depender desses dois olhinhos. Né? Não são eles que vão impedir alguém de ver. Agora, esse manual de convivência, ele tem uma questão muito curiosa. Porque num momento eu cheguei a acreditar que se a gente conseguisse eliminar as barreiras arquitetônicas da cidade, todas as pessoas com deficiência, os idosos, as mães com carrinhos de bebê, iriam conseguir circular com total autonomia e liberdade. Quando eu assumi na prefeitura como secretária, que eu realmente comecei a conhecer vários universos dentro desse universo, eu percebi que a verdade não é essa. Muito mais limitante que essas barreiras arquitetônicas são as barreiras de atitude. E as barreiras de atitude, quando a gente consegue eliminar, as barreiras físicas são eliminadas por consequência. Imediatamente, né? Então, assim, é o desejo de alguém, a intenção de alguém em fazer o tal do tamboro que você está falando. Isso, sim, é uma atitude que realmente torna as coisas acessíveis. Se você, por exemplo, olha o que o Elcio de Luca, este homem extraordinário, esse verdadeiro líder, ele, acho que uma década à frente da Serasa, ele transformou a Serasa num ambiente inteiramente para todos. E classificado como um dos melhores lugares para se trabalhar. Para se trabalhar. Quer dizer, a Serasa, quer dizer, o Elcio é movido pelo sentimento. Ou seja, a gente acredita que a ética nasça do coração e não do cérebro. Depois ela aciona o cérebro para implementar atitudes, posturas, iniciativas, ideias, não é? Voltadas ao que vai aqui dentro. O Elcio é isso. O Elcio é isso e tem uma pérola lá dentro que se chama João Batista Ribas. Olha. E por coincidência, assim, ele foi meu professor na faculdade e dava aula de antropologia muito antes de eu sofrer um acidente. E eu gostava tanto da matéria dele que ele mostrava, assim, como os índios viviam. Imagina um índio chegando na cidade grande, as observações que ele vai fazer, né? Mostrando o que é se familiarizar e achar algo excêntrico. Pois ele está lá dentro do Serasa e foi hoje um cadeirante, foi um dos grandes responsáveis por conseguir trazer para o Serasa toda essa diversidade humana. Você vê que não é nada impossível, né? De forma alguma. A coisa é bem mais fácil quando a gente decide ir em frente e fazer acontecer. Mara, você que talvez não ande, mas com certeza voa. Você tem asas muito amplas. Para onde você quer voar? Meu sonho voa pela inclusão. Meu sonho voa com uma intenção de levar para as pessoas uma coisa que você falou e que para mim teve um grande significado, porque eu nunca tinha verbalizado isso de uma forma tão clara. Mas em levar a abundância mesmo que eu sinto no meu dia a dia, abundância de possibilidade, abundância de felicidade, abundância de emoção, de vontade, e levar isso para quem não teve a oportunidade de tocar essa abundância. Que coisa linda. Você me lembra muito uma pessoa que esteve aqui conosco, da qual eu sou grande admiradora, que é o Marcos Antônio Gonçalves, o presidente da AVAP, Associação para a Valorização e Promoção de Pessoas Excepcionais. Ele é um ser excepcional e ele não aceita a palavra deficiência, ele aceita só a palavra eficiência, que vem de qualquer ser humano capaz de fazer, capaz de sonhar. Muito obrigada, Mara,
por essa aula de inspiração, por esse banho de luz que você trouxe a todos nós que acompanhamos o Mercado Ético. Obrigada a você, para mim é uma honra. E eu te disse, como eu sou publicitária, antes de eu ingressar para esse outro caminho, mesmo antes de ser psicóloga, que eu também sou, eu sempre fui uma admiradora sua. Muito obrigada. Vamos juntos. Até o próximo Mercado Ético.